E aí, estamos ao vivo, mais um dia. E deixa eu pergunta. Pronto. A nossa sequência de lives. Vamos lá, vamos fazer. Hoje vamos falar um pouco sobre a multiplicação dos pães e peixe que Jesus fez, tá? Em João 6, Jesus multiplicou, pegou o que tinha, aconteceu uma situação, né? A multidão seguia ele, e aí, quando ficou tarde, o povo não tinha o que comer. Então tinha um problema ali. Muita gente não teve o que comer e Jesus sentiu, né? Ele, movido de íntima compaixão pelo povo, falou: não vou deixar eles com fome. O que eu vou fazer? Na verdade, o que ele vai fazer não. Ele já sabia o que fazer. Tanto que ele pergunta para Filipe e disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Então, Jesus falou isso, mas dizia isso para o experimentar. Ele estava testando Filipe. Porque essa pergunta é para a gente, todo dia. Aonde, como que vocês vão resolver isso? Ele já sabe como resolver. Ele já sabe qual é a solução. Ele já sabe como vai ser resolvido. Só que ele te pergunta. E aqui ele ensina. Como que a gente devolve a resposta para ele? Né? Como que a gente devolve a resposta? A resposta não é: vamos fazer... A resposta não é: Jesus, não tem dinheiro para isso. Não tem cura, não tem remédio. A resposta é só tu sabes. Ok? Então vamos lá. João 6. Vamos do versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu o monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ok? E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vendo que uma grande multidão vinha ter com eles, disse a Filipe, na verdade, só dele ver, ele antecipou. A partir do momento que a gente começa a antecipar problema, não é que a gente seja pessoas pessimistas ou pessoas que gostam de ficar vendo problema. É que se tu vê algo que vai dar errado, tu já prevê aquilo. Tu consegue já prever, tu já se prepara de antemão do que vai acontecer. Jesus faz isso direto, ele fez isso aqui. Quando ele viu a multidão chegando, ele já perguntou para Filipe: como que a gente vai dar de comer para esse povo? Entende? Então ele já se antecipou. Ele não deixa rolar. Muitas biografias que eu li, pessoas que têm resultados fora da curva, em um certo momento, eles tomaram a decisão de parar de reagir ao que acontece e começaram a antecipar. Jesus dá exemplo aqui: antecipem o que vai acontecer. Tá? Muitas vezes aconteceu algo terrível na sua vida, alguma coisa, em algum nível, e aí você agora tá com o pé na água, igual o Pedro. Tem que colocar o pé na água. Me jogaram fora do barco, só que Pedro decidiu sair fora do barco. Ele te jogaram. Ou você foi mandado embora, ou o seu casamento foi de ralo, ou você está doente, passou a vida toda comendo besteira e acabou ficando doente, feio, ou sentiu sintomas da doença, mas não foi resolver,
Ou tudo é assim, como fosse uma doença, né? O casamento é a mesma coisa, chegou a separar, mas esse problema vem acontecendo há muito tempo. Fui mandado embora, mas quem te garantiu que o emprego é para sempre? Por que você não se preparou, não antecipou? O meu filho está nas drogas, mas lá atrás teve uma deficiência de educação aí. Você terceirizou a educação do seu filho para a escola, para os amigos, assim vai. Antecipar. Quando os fariseus, não lembro se fosse fariseu, mas quando vieram cobrar de Pedro o imposto, Pedro chegou para perguntar de Jesus. Antes dele perguntar, na Bíblia fala que Jesus se antecipou. Naquele dia eu entendi o que é primícia, naquele dia. Amós fala de primícia, outros cantos, mas naquele dia, no meu íntimo, eu entendi. Eu tenho que dar a primícia. Que Jesus falou para ele, perguntou já de antemão, quem paga os impostos, Pedro? Os filhos do rei ou o povo? O povo. A gente é filho do rei, porque a gente vai ter que pagar imposto. Mas para que não tenha escândalo, tudo ok. Aí ele vai lá, lança um anzol, pega o peixe. Na moeda que você tirar, você paga por mim. Você paga pelo mestre primeiro. Você dá a minha parte primeiro. Primeiro, existe um princípio, o princípio da primeira menção, que é o primeiro momento do dia se dedica a Deus. Sem celular, você controla até o que você pensa. Sem falar, sem nada. Meu pensamento do dia se conecta com Deus. Princípio da primeira menção. Muda totalmente a rota do teu dia. Jesus se antecipou aqui. João 6,5. Tá? E vi, levantando os olhos e vendo, ele só viu, né? Que uma grande multidão vinha ter com ele. Disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Muitos dos casos, Jesus na verdade, dificilmente ele dá uma resposta. Normalmente ele faz pergunta. Nessa pergunta, ele vai fazer o que? Abrir possibilidade para Filipe pensar em uma solução. Quantas vezes Deus não faz pergunta para ti, você acha que é o diabo? Não sei o quê. Mas Deus está te perguntando para fazer você pensar. Como que tu vai resolver isso? Como que você vai se antecipar a isso? Eu não sei. Teu cérebro, quando tu faz pergunta para o teu cérebro, ele vai ter que se virar, ele vai ter que ir atrás de uma solução. E quando Jesus fez a pergunta, a primeira coisa, ele botou Filipe na parede. Jesus ele tinha esse hábito. Ele pressionava os discípulos dele. Tanto que teve uma situação que ele falou da morte dele e os discípulos, com medo de perguntá-lo, deixaram para lá. Vamos deixar para lá. Parece que ele está meio brabo hoje. E ele falando. E como outras vezes do que ele fala do fermento dos fariseus. Ele tinha acabado de multiplicar os pães. É uma outra situação. Uma outra multiplicação, se eu não me engano. E aí, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Porque ele disse. Ele explicou, mas mesmo assim os discípulos não entenderam e falaram, será que é porque a gente não trouxe pão que ele está brabo? E Jesus, sabendo que estava no coração deles, virou para eles e falou, como que vocês ainda não entenderam? Não fui eu que multipliquei o pão lá atrás? Como é que vocês estão achando que é isso? É como se você falasse assim, eu estou falando de uma coisa e vocês estão preocupados com o pão. Quem que provê para vocês? Vocês não viram alimentando 5.000 homens lá atrás com 5 pães e 2 peixes? E agora vocês ficam com o resto de ficar com medo de que é pão? Então Deus deu na canela deles e ele, entendi. Então agora eu entendi, né? Fazer o quê? Então o que acontece? As perguntas que eles fazem, Pedro, quem é Cristo? São para a gente pegando para a gente, eu entendo que é para aumentar o nosso entendimento na hora. E a pressão nos faz crescer, isso é fato. A pressão na hora da pergunta nos faz crescer. Então ele perguntou para Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, para o testar, tá? Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco.
Deixa eu pausar isso aqui. Para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, já outro, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Isso aqui não dá em nada, Jesus. Tu é o cara, mas quantas vezes a gente pega, tá numa situação e aí você olha assim e fala: o que é isso aqui, Jesus, para o tamanho desse problema? O que é isso aqui para o tamanho do nosso problema? Aí Jesus começa a ensinar. Vamos resolver com o que a gente tem. Uma vez eu tive uma ideia de uma situação financeira que eu precisava levantar um dinheiro num período de tempo muito curto. E eu não tinha dinheiro para investir em um negócio que eu sei que daria o retorno. Eu não tinha uma ideia, mas não tinha como investir. E aí eu li essa passagem. Eu estou lembrando agora disso. Jesus explica: vocês têm um problema. Esse problema só se resolve com dinheiro. Essa multiplicação. Tá. Visivelmente ela se resolve só com dinheiro. Tem que comprar o pão para o povo comer. O pão e o peixe. Na verdade, só o pão. E aí, se você olha ao seu redor na sua casa, você vê o que tem. Pão e peixe tinha lá. Tinha ao redor. E você fala: só isso aqui eu não resolvo. Não pago essa dívida de 10 mil reais só com um violão, uma cadeira, só com um notebook, só com uma TV. Jesus olha, fala: o que tem aí? Tá? Antes de ele perguntar, obviamente, chegou André e falou: tem aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanto? Se olha para uma cadeira, tem uma cadeira na minha frente. O que é essa cadeira para tanto? Jesus fala: agora eu vou ensinar vocês como que resolve grandes problemas com poucas coisas. Como que se multiplica. Vou ensinar para vocês. Primeiro passo: mandai assentar os homens. Ok? E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em grupo de quase 5. Uma situação financeira, como que resolve? Organiza o que você tem e o que tem que pagar. Organiza e divide em etapas. Tá ok? O número é de quase 5 mil homens. Mulheres e crianças nem se fala. Inclusive naquela época. Até hoje o judeu gosta de fazer menino. Né? Porque tá lá em Gênesis. Vai e multiplica. E leva isso a sério. E muitas pessoas que são cristãos, que levam isso a sério da maneira correta, né? Que ele faz um monte de menino e vai embora. Ele é um dos caras que prospera assustadoramente. Tá? Eu já estudo isso há um tempo e eu vejo que é real. Organiza os 5. Deixa eles assentados. Em um outro livro, com essa mesma multiplicação, ele fala para deixar em grupos. Acho que é 100 grupos de 50. Ou é 50 grupos de 100. Mas ele mandou dividir certinho em grupos. O que ele está falando? Tira essa bagunça daí, que gerou essa dívida, e organiza primeiro. Organiza em etapas. Tá? E Jesus tomou os pães e aí vem o próximo passo. Primeiro tu organiza. Depois tu pega o que tu tem e tu dá graça. Tá? Havendo dado graça, repartiu pelos discípulos. Dá graça e depois reparte. O que eu tinha entendido nisso no dia? E eu fiz e deu certo. Só tenho isso aqui. Né? Na verdade eu já fiz outras vezes, mas dessa vez eu não fiz. Que era pegar coisas em casa que eu não uso há mais de um ano e vendi para levantar o dinheiro. Tá? Fiz várias vezes mesmo. Inclusive a última vez eu ia tentar vender um cofre que tem aqui que eu não uso. Ele há uns 7 anos, nunca usei. E eu ia vender ele. E acabou que eu não vendi. Eu resolvi a solução sem investir nada, só com a ideia.
Porque eu entendi, naquela situação de Pedro, de buscar o peixe, pescar o peixe que tinha uma moeda lá dentro, que Deus vai te dar uma ideia. Não tinha peixe lá. Não tinha, ele jogou o anzol. E aí, no anzol, que é uma ideia, ele pega uma solução, que é o peixe. Na verdade, solução não, ele pega vai gerar uma oportunidade, que é o peixe. Dessa ideia gera uma oportunidade. E dentro da oportunidade vai tirar o resultado, que é a moeda. Só que no primeiro resultado que você recebe dessa situação, você tira a primícia. Primeiro você paga a Deus. Primícia não é dízimo. Tá? Primícia é primícia. Na época da colheita, em Êxodo, eles falam que a primícia é a primeira, vamos dizer assim que é mão, né, uma braçada. Tá lá a plantação, você abraça um tanto de trigo, de cevada, não sei o que, corta, passa a foice. Aquela mão usada, abraçada na verdade, ninguém come daquela plantação, ninguém nem come antes de entregar isso para o sacerdote. E o sacerdote, sabe, ele balança no fogo, depois ele joga para queimar. É algo assim, tá? Tem todo um ritual. Mas que ninguém come enquanto não entrega a primícia. Aquela primícia ela simboliza o quê? Deus, eu te dou a primeira parte, para que o Senhor abençoe essa colheita. Para que onde eu era para colher um tanto, eu colha 2 tantos, um exemplo. E depois, aí começa a colheita. No final da colheita, que você vai somar tudo que você colheu, aí se tira o dízimo. A primícia vem primeiro, o dízimo vem atrás. Tem muito estudo de dízimo, não tem só um dízimo, são vários, tá? No mínimo 5 dízimos. E cada dízimo naquela época era de um jeito, hoje é de outro. Como primícia. Como que eu vou dar a primícia se eu não trabalho com colheita, com plantação? Como que eu vou medir uma abraçada de uma primícia? Tudo isso você tem que ir atrás. São princípios, principalmente de primícia. Princípios que eles, em Amós, se eu não me engano é Amós, tá? Deus fala que é para honrar, vocês honram todo mundo, mas na hora de me honrar, vocês querem trazer o resto. É por isso que vocês plantam e não colhem, colocam seus frutos, né, como se fosse o seu salário, como se fosse em saco furado, tudo mais. Está falando de primícia. Vocês não me honram, como é que vocês querem que eu te honre em vocês? Ok? Então, voltando aqui. E partiu, e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos. Havendo dado graça, repartiu pelos discípulos. O que eu entendo aqui? O repartir pelos discípulos é que os primeiros resultados que você tem desse empreendimento, que você está sem solução, tem que ter dinheiro para resolver. Você pega o que você tem, dá graça a Deus e começa a usar isso de forma e reparte. O que é isso? É em metas, pequenas metas, tá? E aí, com o resultado que você começa a ter disso, tá? Com o resultado que você começa a ter, você, obviamente, você vendeu, você vai fazer alguma coisa, você não vai vender só por vender. Ou se aquele objeto, você vendendo, você vai ter o dinheiro para resolver aquela situação, então você não precisa investir para multiplicar ele, você pode usá-lo para pagar. Só que aí ele dá a dica. Primeiro, repartiu pelos seus, tá? Pelos discípulos. Ele primeiro deu por de casa. Ele primeiro usou por de casa. Muitas vezes você honra pastor, você honra amigo, não sei o que, dá presente, tudo. Mas os de casa você não dá. Você não tem coragem de comprar um presente. Ok? Então o que acontece? Você honra todo mundo, cara. Primeiro, você não honra Deus, você honra o homem, né? Às vezes o pastor, você leva um presente, dá isso, daquilo, dá uma oferta gorda, não sei o quê. Para mostrar para outros homens que você está honrando o pastor, que você inconscientemente você quer honra também. Você quer ser bem visto. Ah, bendita
necessidade de aprovação. Você quer que os outros te aprovem. Mas os de casa você não dá. Jesus está falando aqui, dá primeiro por de casa. Usa primeiro em casa. Depois, né, pelos que estavam assentados. Depois começa a investir ou pagar o que está organizado. Os que estavam assentados. Com certeza ali, os que ficaram em pé, não obedeceram, né? Tô nem aí, quero o pão. Ele falou, se vocês não obedecerem, que eu pedi para sentar, vocês não vão comer. Então tá bem nítido. Primeiro repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Não falou repartiu com todos, os que estavam sentados, que obedeceram a ordem dele. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam, fartaram, né? Eles se fartaram. Porque, dependendo da fome e dependendo do tamanho do peixe, eu não vou comer só um peixe. Vou pedir 2. Se for um peixe pequenininho, até 3, a sardinha. Então, não foi lá regrado. Não teve regrado. Quando ele multiplicou, ele multiplicou. Ele deu-se um jeito, né? Onde o Felipe não via solução, ele falou, eu resolvo. Então não foi uma multiplicaçãozinha de, só um pouquinho. Só para prover. Só ali um momento. Não, foi para resolver. Tá? Versículo 12, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei o céu. Isso aqui é outra situação. Depois que ele deu a ideia, ele primeiro perguntou, ele está te perguntando hoje, como é que tu vai resolver essa dívida tua? Como é que você vai resolver? Jesus, nem com 200 dinheiro. E o 200 dinheiro dá para entender que cada dinheiro ele é um dia de trabalho. Tá? Em alguns estudos a gente entende isso. Eu não vou saber te falar o nome da moeda. Dracma, se não me engano, cada dracma é 1 ano de trabalho, mas tem um dinheiro que é 1 dia de trabalho. Então o Felipe estava falando, levando por essa lógica. Jesus, nem com 200 dias trabalhado, nem se um cara trabalhasse 200 dias só para guardar esse dinheiro. Se a gente tivesse dinheiro todinho, 200 dias, 6 meses, quase 7 meses de trabalho seguidos. A gente não conseguiria comprar comida para esse povo. Não tem solução. Eu falei, então vamos lá. E Felipe respondeu, nem 200 dinheiro. E um dos discípulos, André, irmão de Simão, chegou e disse, aqui tem isso aqui. Tem só esses 5 pães e esses 3 peixes. E aí é a situação que você vive. Que você muitas vezes vive. Cara, só tem isso aqui, o que eu faço? Faz o que ele ensinou. Lê isso aqui umas 300 vezes até você entender. Ele fala que primeiro, você pega o que você tem. Segundo, dá graça. No dar graça, ele vai te dar uma ideia. Entendam que ideias que Deus te dá de negócios, de ideias de solução que Deus te dá, você tem que ter o hábito de executá-las. É o hábito. Se André não chega, se André chega e fala, Jesus, aqui tem 2 pães, tá? Os pães e os peixes. E Jesus não executa, não pega e fala, pronto, vou executar isso aqui. Ele não tem nenhuma possibilidade de ter o resultado que teve. A mesma coisa você tem uma ideia, cara, eu vou vender isso aqui, eu vou investir em tal coisa, vou usar o dinheiro, e aí com o resultado eu vou organizando essas contas e vou pagando. Você tem já a ideia, só que você não executa. O grande mal é que as pessoas não executam e não querem executar. Tá? Então o que Jesus faz? Ele te dá uma ideia e ele pede para você executar. Vai lá e faz, cara. E quando você faz, tá? Quando você tem essa ideia, aí vem a outra parte. Os pães são ideias que ele te dá. Multiplica essas ideias. Vai lá e usa. Tá ok? A ideia é pegar esse objeto, vende, usa esse dinheiro, investe em outra coisa, ou compra outras coisas e revende. Muito simples. Em qualquer cidade vai ter um local onde você compra negócio da China. Negócio da China. Esse cara vendeu um violão. Deu R$500 no violão. Vai no negócio da China, compra alguns produtos que você sabe que vende,
ok? Compra esses R$ 500. Não esquece da primícia. Primícia primeiro. Vai lá e vende. Compra, sei lá, um highlight dessa luzinha aqui. Compra 2, 3, bota no marketplace, no LX, onde dependendo onde você mora, no Mercado Livre, e bota para vender. Vendeu, entregou, pega o dinheiro, faz de novo. Vendeu, entregou. Isso é uma ideia, tem milhões de ideias. Não precisa você querer lucrar 100% agora. Lucra 20, 30, 50% de lucro. Mas faz. É o que acontece. Você tem uma ideia, você tem um objeto que você vai usar, que são os pães. Você tem a ideia de que é multiplicar esses pães. Pega, compra outro negócio e revende. Toda vez que você entrar dinheiro, você tira só a premissa. No final de 30 dias você fazendo isso, consistentemente, você já organizou, obviamente, e quando ele manda organizar os números, ela organiza esse problema que você tem em pequenas partes para você ir resolvendo de um por um. Resolve de um por um. Chegou em 30 dias, você soma tudo que entrou e tira o dízimo. Ok? Tira o dízimo. Experimenta fazer isso pra você ver. E aí no final de tudo, o que acontece? Ele pegou e dividiu os lucros que você foi tendo. Fica se mostrando para ninguém. Divide com os de casa primeiro. Divide com os de casa primeiro. Tá? E pelos que estavam assentados. Divide com os de casa e depois você começa a pagar conforme você for organizando. Tá? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos. Agora que vem. Quando resolveu essa situação, ele ensina a não desperdiçar. O que seria o desperdício nesse caso? Você já tem um pequeno negócio que está dando dinheiro. Ou você comprou um highlight, ou bicicleta, ou coisinha para beber, não sei, você inventa alguma coisa. Poxa, está dando resultado, estou vendendo, estou reinvestindo, estou vendendo. Só que quando você quitar essas dívidas, não desperdiça o recurso que ele te deu. Tá? Não desperdiça, ele fala, deixa bem claro aqui, recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Essa parte de recolher é os desperdícios que tem de recurso. Você tem um recurso. Quando você começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que a pessoa faz, a pessoa sem a mentalidade, ela quer gastar. Ela está precisando de um sapato, precisando de uma camisa, precisando de uma calça, precisando disso aqui, disso aqui, disso aqui. E aí ele começa a sobejar, ele começa a gastar a reviria, ele começa a desperdiçar. Sendo que você tem um negócio. Para você gerenciar esse negócio, você precisa de capital para comprar o material. O capital que entra, você precisa pagar novos materiais. Você precisa ter calculado qual é o seu VGV, ok? Você precisa calcular qual que é o seu ROI, você precisa calcular um monte de coisa. Para onde você pegar, você gastando. Então depois que você organiza isso, organizou as dívidas, organizou o que é teu lucro, paga-se as dívidas com a parte do lucro, não usa o teu capital de giro. Teve essa organização, você começa a investir. Pagou as dívidas, você tem um negócio rodando. Tá ok? Você tem um negócio rodando. Qual é o próximo passo? Não desperdice o teu lucro. O que você tirar para pagar algo, você começa a usar para outra coisa. Mas não sai gastando na loucura. Agora eu tenho dinheiro, posso gastar. Aí sai gastando na doideira. É questão de meses ou semanas você quebrar de novo. Tá? Então, a questão de não deixar, de não desperdiçar, é basicamente em tudo. No desperdício, Deus não gosta do desperdício de jeito nenhum. Ele fala, guarda tudo. Guarda tudo. No maná era assim, tudo. Então sempre ele fala, não desperdice recurso. E um dos recursos que Deus colocou na terra, que ele não gosta de desperdiçar, é você. Isso é fato. Quando eu entendi isso, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque ele me chamou para fazer algo e eu estou desperdiçando meu tempo fazendo outras coisas. Então qual que é o maior desperdício? É você que às vezes vê esse vídeo e não compartilha com alguém. Às vezes entra no Instagram e não segue para aprender mais. Às vezes você pega esse entendimento e não usa. E o pior, você sabe para o que ele te chamou e você não faz. Entende? Então, o desperdício não é você que perde o dia inteiro no celular, na televisão e tudo mais, e não faz nada de útil na vida. Não faz nada de produtivo para crescer, para abençoar outras pessoas. Você é um dos desperdícios maiores que tem.
E não é porque você, mas eu sou cristão, eu vou na igreja, eu faço a obra. A obra, o que é obra para ti? É ajudar na igreja para que os outros te vejam, você seja aplaudido, ou suba de cargo, né, de diácono para presbítero e assim mais. Ou é você ser o seu próprio pastor na sua casa? Quantas vezes você fugiu de casa, né? Fugiu para ir para a igreja, para passar o dia na igreja, porque não aguentava ficar em casa. Porque você busca Deus na igreja. Em casa não é um altar. Você não constrói um altar em casa, você constrói um campo de guerra. E muita gente passa dia e noite na igreja porque odeia a possibilidade de voltar para casa. E muitas das vezes a tua casa, que era para ser o teu lar, realmente não é, é um campo de batalha. Porque você desperdiça tempo investindo o teu tempo em agradar os outros, a mostrar para os outros que você é um obreiro de valor ou algo do tipo, ou que você vai para a igreja todo dia. Mas a verdadeira igreja, ela é em casa. Você tem que entender isso. Você, sua esposa, ou seu marido e seus filhos. Essa é a igreja. É lá que você tem que dar o exemplo, é lá que tem que começar o governo, que Deus falou lá em Gênesis. Vai e governa sobre todas as coisas. Primeiro começa em ti, né? Depois em casa. Então, muitos obreiros de valor passam semanas na igreja. Trabalham o dia inteiro. À noite vai para a igreja. Come na rua. Nem almoça nem janta em casa. Chega só para dormir. A casa virou um hotel. E aí eu te pergunto, o que está errado nisso aí? Por que a obra não é a tua? Por que a tua vida não se tornou a obra que você tanto fala? A obra de Deus. Deus te fez a obra-prima. Você não tem que ficar indo atrás de obra. Você tem que entender isso. Você é a obra-prima. Quando que a tua vida vai se tornar um exemplo a ser seguido? Quando que o teu comportamento na rua vai ser um exemplo a ser seguido? Mas eu sou bem visto. Por quê? Primeira coisa, você anda como... você se preocupa tanto com as vestimentas, né? Que você anda de camisa social, calça social, com a Bíblia debaixo do braço, para todo mundo ver que você é cristão ou evangélico. Mas se você anda de bermuda e camisa normal, as pessoas não te respeitam como cristão. Porque você se engana achando que o teu exemplo está na tua roupa. Você acha que é o jeito que você se veste que vão te respeitar. Eu vou te falar. Se você não tem o caráter, o comportamento, e eu não estou falando de roupa não, tá? De cristão. O primeiro dia que você trocar de roupa, as pessoas não vão te respeitar como cristão. Vão te achar que você tá desviado. Desviado não existe, gente. Coloca isso na cabeça. Como que vai desviar? Desvio é quando você sai de um caminho para entrar em outro. Agora, como que se desvia de Deus? Que todos os caminhos é Ele. Ele é o próprio caminho. Eu vou sair desse caminho. Vai entrar em qual? Naquele dali. Mas eu sou o caminho. Não tem como se desviar. É você se iludindo achando que está saindo do caminho dele. Na verdade, você está teimando com ele. E lá em Levítico 26 ele fala, se vocês teimarem comigo, o pau vai quebrar no lombo de vocês. E vai só piorando. Levítico 26. Leia com calma. Anote tudo que está ali. É lindo. As maldições. Por que é lindo, Rodrigo? Porque quando você olha as maldições e fala, o Deus que eu sirvo, ele tem todas essas bênçãos para me dar. Mas se eu quero desviar, ele tem esse bocado de maldição aqui para minhas gerações, meus filhos e netos. Porque eu não fui homem ou mulher para falar, eu tô aqui para te servir, eu vou fazer o que o Senhor quer. Não, eu quero fazer a minha vontade porque eu sou livre. Eu quero beber, fumar, me prostituir do nível que eu quero, para me saciar, porque eu sou livre. E a verdadeira liberdade não é essa. Você foi iludido pela uma geração de pessoas, pela uma mídia em que ser livre é ter relações com quem quer, beber o que quer, usar droga ou fazer o que você quiser. Eu já falei, isso aqui é liberdade. Isso aqui todo mundo faz, isso aqui é top. Eu estou falando, a liberdade é você não ter que fazer nada disso para se sentir amado. Você faz porque quer se sentir amado pelos outros.
O verdadeiro amor lança fora esse medo que você tem de ser rejeitado. Então o que acontece? O obreiro de valor. O obreiro de valor é em casa que ele mostra que ele é obreiro de valor. Primeiro é em casa. Que ele mostra onde ficar fugindo de casa não vai resolver. Tem que encarar. Tá? Ficar usando roupas que cobrem dos pés à cabeça só para mostrar que você é cristão também não resolve. Porque o teu comportamento é outro. Tá? Quando você se junta com outros, o que vocês conversam? E nisso o teu respeito foi embora. Ah, mas ninguém viu. Mas o engraçado é que existe uma nuvem de... Sempre no mundo espiritual tem demônios ao teu redor ouvindo o que você está falando, vendo, prestando atenção onde você está olhando. E isso gera uma frequência, essa frequência traz outras. É por isso que tem pastores que são assediados. Ser assediado lá uma vez é uma coisa. Aí tem pastores que são assediados direto. Que mulheres entram num gabinete pra dar em cima mesmo, dar em cima na rua. Não tô falando de pastor, mas não é só pastor, é todo tipo de membro de igreja. É a frequência que você está transferindo, que você está transmitindo, né? É o que você faz. Ah, mas ninguém viu. Será que ninguém viu? Então o que acontece? Esse tipo de exemplo que você está passando, onde você acha que a tua vestimenta vai mudar teu caráter, não vai. Isso é muito mais sério que você imagina. Muito mais sério. Se você andar de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, e achar que por isso você vai ter respeito, ou você visto como um homem de Deus, tá? É uma ilusão. Tem muita gente que anda de bermuda e de camisa e são muito mais respeitados. Muito mais respeitados. As pessoas da rua que ele mora não puxam nem brincadeira com ele. Que sabe quem ele é. Que sabem quem ele é. Já aconteceu comigo algumas vezes e eu entendi que não precisa eu ficar mudando minhas vestimentas só para agradar alguém. Se eu não gerar esse respeito primeiro. Não adianta. Tá? Então, o escape que você vem gerando na sua vida, o escape para que você fuja de casa, para não resolver esse problema em casa, né? Minha mulher é chata, minha mulher reclama de tudo, meu marido é um nojento, não sei o que, não sei o que. Aí você passa o dia na rua, trabalhando, de noite vai pra igreja, janta na rua, e aí vem só dormir em casa. É para ser o contrário. É para ser o contrário. Passa o dia em casa, sai para dar uma volta, mas volta para casa. Você tem que ter comunhão com seu cônjuge, com seus filhos. Eles têm que amar te ver perto. Eles têm que se sentir amados por ti. Não é porque você ficar fugindo que vai resolver. Uma igreja que eu fui desde pequeno, depois de adulto, um pastor mesmo, ele falou: essa igreja tem uma coisa errada. Um pastor de lá tá lá não sei quantos anos. Por quê, pastor? Todo final de semana tem reunião, tem não sei o que, tem ensaio, tem que organizar não sei o que. A gente não fica em casa, ó. Passa o dia trabalhando na semana. De noite tem culto, quase todo dia. Durante o final de semana, sábado, tem não sei o que de manhã. Consagração. De tarde, reunião dos obreiros. De noite, culto. E aí todo dia, esse povo não tem casa. Isso, muito tempo, faz um tempo que eu ouvi isso. Você presta atenção, realmente, esse povo está fugindo de alguma coisa de casa. Por que isso está tão errado assim? No mesmo meu casamento, com a Iva, nós tivemos muita treta. 2 imaturos, tinha idade, mas era imaturo. E tudo magoava, tudo irritava, tudo enchia o saco, falando de mim. E aí tudo briga, não sei o que, não gosto, é cheio de regra. E aí acaba que, se fosse ver aquela vida até hoje, eu entenderia porque os caras querem passar o dia fora. Mas na vida que eu tenho hoje em casa, no meu casamento, eu não vou nada, irmão. Fiquei em casa. Ah, tem tal coisa, vou ver se dá. Meu trabalho é em casa, passo o dia em casa, saio para passear e volto. E é junto, 24 horas, eu não me arrependo e eu amo isso. Eu amo isso para todo mundo ouvir, é isso que eu quero. Vamos fazer tal coisa, vamos junto. Ah, eu tenho tal programação, a gente vai junto? Não, então não quero. Tem que fazer alguma coisa, tem
um evento que teve alguns meses atrás, que eu tinha que ir para os ensaios sozinho. Eu ia, mas voltava como ia num pé e voltava no outro. Porque eu se sentia amado em casa, é uma das melhores coisas que tem. Se sentir amado. Quando você fica fugindo disso, o que mundo você está vivendo? Ah, é normal no casamento ter briga. Normal na cabeça de quem? Em Gênesis fala o seguinte, não vou lembrar o capítulo, Gênesis 6, 11. Isso daqui ele falou outro dia. Gênesis fala o seguinte, 11, 6, não sei, deixa eu ver se eu acho aqui. Que quando 11, 6 11, 4 disseram-se eles, isso aqui foi o esqueci o nome do cara. Eles foram construir a Torre de Babel, tá? Nimrod. Lembrei agora. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade em uma torre cujo cume toque aos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Isso Nimrod falando para o povo, vamos construir uma torre, para a gente chegar até o topo do céu, subir. Qual foi o desejo de Lúcifer? Vou subir até o alto dos céus, colocar meu trono acima do de Deus. Quer subir a todo custo. Então desceu para que não sejamos espalhados. Ele fala, façamos um nome. Eu quero ser reconhecido. Eu tenho que fazer essa obra desse jeito. Seja reconhecido em casa primeiro, irmão. O alicerce está quebrado aí. Tem que ser reconhecido em casa. A honra tem que vir de casa primeiro. Ambiência. A próxima live é sobre ambiência. Por que os caras tentaram matar Jesus quando descobriram que ele era filho de José? Que autoridade é essa? Como é que esse cara tá falando esse monte de coisa? Como é que esse cara tem esse poder todo que tá curando, tá falando desse jeito? Ah, pai, de onde que veio esse cara? Aí ele falou, ele é filho de José. Os irmãos dele estão entre nós. Ali onde nós vamos matar esse camarada então. Que daqui não vem nada bom não. Né? Ambiência, o ambiente que ele estava. Então aqui eles falaram, vamos fazer um nome. Vamos ser reconhecidos. E então, desceu o Senhor. Quem desceu na terra? Foi um anjo? Foi um profeta? Foi o próprio Deus. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Eu creio realmente que Deus, ele desceu. Com certeza ele conseguia ver de onde ele está. Ele consegue ver. Mas ele desceu de uma forma e falou assim, vou prestar atenção de perto o que eles estão fazendo. Que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Você entende que você é imagem e semelhança de Deus. Ele te deu poder para fazer tudo. E você não acredita. Você acredita, mais fácil você acreditar um macumbeiro chegar, firma uma para ti, tu vai morrer essa semana. É mais fácil tu adoecer e morrer uma semana do que tu acreditar que tu é filho de Deus. Isso é fato. E Deus olhou para um monte de ímpio que queria subir até o alto do céu para confrontar Deus. Para falar o seguinte, o senhor não vai mais matar a gente não. A gente vai fazer uma torre, vai chegar até o topo e eu duvido o senhor matar a gente agora. Então o povo que confrontava eram ímpios. Mas Deus achou interessante o jeito deles fazerem as coisas. E quando eu aprendi isso aqui, eu vi um pastor falando, eu fui olhar e rever, e que ele entrou na minha cabeça. Isso aqui é um casamento. Isso aqui é um casamento, presta atenção. Eis que o povo é um. Você e sua mulher se tornarão um. Quando um casamento se torna um? Quando tem o filho. Por que o nosso Instagram agora é 2 ou 3 ou mais? Porque só nós dois são duas pessoas. Mas quando vem o 3, que é o filho, nós nos tornamos um. Naquela criança. Meu DNA e o dela está naquela criança. Se tornamos um. Não é em relação que se torna um. Tem um laço de alma, tem uma coisa terrível acontecendo no mundo espiritual e tudo mais. Mas se torna um quando nasce o terceiro. Tá? Então o que acontece? Eles se tornam um. Eis que o povo é um. Se tornamos um.
Porém, também tem aqui, ó, e todos têm a mesma língua, têm o mesmo diálogo, têm o mesmo pensamento, têm o mesmo propósito, têm o mesmo... Tudo tem que ser igual. Se um quer crescer empresarialmente, outro quer ser CLT o resto da vida porque ama essa segurança, tá indo cada um para um lado. Se os dois juntos vão falando, vamos nos tornar o maior empresário desse estado, vamos botar para arrebentar e ninguém segura. Aí é outro pensamento. Os dois se tornam um, não só com o filho, mas em um pensamento e propósito, tá? E fala a mesma língua. Se um fala, vamos dedicar a família, vamos se juntar, vamos fazer esse negócio dar certo. E outro fala, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que passar o dia trabalhando e a noite na igreja, eu não posso ficar em casa. O que acontece não está na mesma língua, tão diferente. Então isso aqui a gente vê que é um casal, ou que é uma família sendo construída. Obviamente você vai esquecer a parte dos caras que querem subir lá para... Deus, nós vamos chegar aí, nós vamos subir até o céu, o Senhor não vai matar a gente. Estão confrontando Deus. Esquece essa parte, vê só o versículo 6. E eis que o que começam, aqui ó, e isto é o que começam a fazer. Tudo que você começar a fazer em casa, nos cônjuges principalmente, ok? Os filhos vêm depois, primeiro os cônjuges. Vocês começam a fazer com o mesmo propósito, tornando um, vamos resolver, vamos pegar, chegar nesse resultado, com essa solução aqui, fazendo a mesma coisa. Não importa o que você faça, você vende Didi na rua. Vamos fazer, amor? Vamos. Tu faz o Didi e eu saio para vender. Vocês estão no meio fazendo a mesma coisa, ok? Não é um para um lado e outro para o outro. Com a mesma linguagem. Quem fala que eles têm a mesma língua. Então eles têm a mesma linguagem. Não é cada um para um lado, pensamentos diferentes. Pensamento, a gente constrói isso junto, vende junto, constrói e vamos embora. Tá? Não é, vamos fazer, mas na primeira oportunidade eu saio e vou procurar um emprego, ou vou abrir meu negócio, ou vou ganhar dinheiro sozinho, ou vou comprar minhas coisas sozinho, ou vou construir. Não é isso, é os dois juntos. Então Deus fala bem assim na última parte. E é isso que eles começam a fazer. Começam a fazer isso tudo junto, no mesmo linguagem, propósito definido, tá? E Deus, o próprio Deus falou para os ímpios: eis que, e agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O próprio Deus falou. Imagina nós, que somos imagem e semelhança dele. Se a gente casa. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, eu ter casado com 20 anos. É ter casado cedo, com esse mesmo pensamento. Entendeu? Então quando a gente se casa com esse mesmo pensamento, vamos se juntar nós dois. O que eu via muito nas igrejas? As menininhas se juntavam para lanchar e ficavam falando, casa com fulano, que ele já é funcionário público. Casa com fulano, que ele tem empresa. Eu quero achar um marido que já tem tudo pronto. Onde é que está a construção das coisas? A mesma linguagem, mesmo propósito. O cara construiu algo sozinho, uma empresa, por exemplo. Ele tem os seus valores, os seus princípios, o seu propósito, ele tem a sua linguagem. Tudo separado da tua. Só com a ilusão da mulher que ela quer chegar a ter na vida de princesa, mas não quer construir nada. Eu quero passar o dia deitada, de tarde, depois eu vou almoçar num restaurante, depois eu vou para um spa, não sei o que. Não é assim, amigo. Isso não é filme, não é Hollywood, né? Minha linda mulher. O que você tem que entender? É mais fácil construir do zero, vocês dois juntos. As maiores fortunas do Brasil, os caras começaram do zero com suas esposas. Do Brasil não, do mundo. Obviamente agora começou a onda de divórcio, divorciando o Bill Gates, o não sei mais quem, o cara da Amazon, foram divorciando, vão quebrando. Mas no início é tudo junto, a mesma mulher, a mesma namoradinha lá, os caras vão junto desde o começo, o pau quebra. E aí a ilusão hoje é não achar alguém rico para ter vida de rico sem fazer nada. É isso. E o que acontece aqui? Se juntam os dois juntos, e Deus está falando, se vocês estiverem juntos, na mesma linguagem, mesmo propósito, mesmo tudo um. Esse que eu estou falando para vocês, que são meus filhos amados, que me obedecem, que fazem o que eu quero, tá? Que seguem os meus princípios, preceitos, minhas leis. Nada pode parar vocês. Tudo que vocês fizerem juntos, com o mesmo propósito, nada para vocês. Absolutamente nada. Você falou para os ímpios, falou, vou mudar a língua deles, mudar a linguagem deles, o idioma, para que eles se dividam, porque se eles ficarem juntos, eles conseguem. Entende? Então Deus está falando para ti,
Imagina você que é filho dele, faz a vontade dele, se junta com seu marido e sua esposa, para de ficar um lado um pro outro e começa a fazer o que ele quer. E vê o resultado. Vocês conseguem tudo que vocês quiserem. Segue o que eu estou falando desde o início da live. Junta, usa o que você tem, organiza por etapas e executa juntos. E pronto. Ok, pessoal? Então é isso. Encerramos a live de hoje. Espero que você tenha entendido. Falamos de multiplicação dos pães, o ensinamento que Jesus dá para a gente sair das dívidas, multiplicando pães. Usa o que tem, organiza, age, dá o resultado dá primeiro por de casa, tá? A primícia, compra e vende produtos, não tem ideia de nada, cara, eu te dou uma, pega o que você tem, vende, levanta o dinheiro, não gasta, tira a primícia do que você vendeu, vai numa loja da China, um Shop China, algo rápido, não espera chegar do Shopee, da Shein, não. Compra algo rápido, revende, posta no marketplace, posta todo dia, apaga, posta de novo para ficar sendo viralizado e vende isso, depois repete o processo e vai-te embora, tá? Não esquece de executar aquilo que Deus te dá. Estou te dando uma ideia, mas Deus te dá outra. De repente você é um cara que mexe com leilão, você mexe com um monte de coisa. Vai embora, não fica só no mundo do achismo, tá? Então a solução para o teu problema existe. Depois eu falei de multiplicação, depois eu falei, agora por último eu falei sobre linguagem, sobre você ser a obra de Deus. Estou fazendo a obra, faz a tua obra, tu é a obra dele, é ele que ele te chamou, não chamou um grupo, ele chamou um por um separado, tá ok? Então, para que isso, Rodrigo? Para que você pare de ficar fugindo de casa, fique em casa, resolve tuas tretas em casa, faz a sua casa o que realmente vai te fazer feliz. Passar o dia fora de casa, voltar só para dormir, não é o certo. Como que você está criando seus filhos se ele nem te vê? Porque tem um trabalho, tem igreja, tem a obra, tem não sei o quê. Seu filho nem te vê, pô, ele nem almoça contigo. Isso gera um monte de problema, tá? Estudo mostra que muitos dos que estão presos nunca almoçaram com os pais. Ou muitos que estão deprimidos aí e tudo mais, almoçar com os filhos, tem um peso com isso. Então é o seguinte... Falei sobre isso, falei sobre o nosso Gênesis 11:6. Eles são um só, com a mesma linguagem. E hoje, tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir. Nada pode parar. Então é isso aí. Um abraço e até amanhã.